Fala aí, Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estamos trazendo para vocês o review do Moto G4 Play, o smartphone mais barato aí da linha Moto G4 e que, pelo menos em matéria de preço, é o verdadeiro sucessor do Moto G de terceira geração. É um aparelho aí com uma tela de 5 polegadas e resolução HD, vem com suporte a 2 chips simultâneos, 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna, uma CPU quad-core 64 bits, câmera traseira de 8 megapixels e frontal de 5 megapixels, sendo que ambas filmam em Full HD. A gente vai analisar aí performance, duração de bateria, os recursos desse aparelho, tudo isso depois da vinheta, então aguardem aí. E aqui está, galera, o Moto G4 Play, o sucessor espiritual do Moto G de terceira geração, pelo menos em se tratando de preço. Isso porque ele é o smartphone mais barato, custando aí abaixo dos R$1.000, ao contrário do Moto G4 normal e do Plus, que custam aí R$1.300 e R$1.500 respectivamente. Apesar de ser o mais barato, é também o mais simples em matéria de hardware. Inclusive, ele se parece muito com o Moto G de terceira geração e em alguns aspectos ele é até inferior à geração passada aí do Moto G, conforme a gente vai falar. Aqui vocês estão vendo a tela dele. Ele possui uma tela de 5 polegadas, é uma tela LCD com painel IPS e resolução HD. A qualidade dessa tela é muito boa, ela tem ângulos de visão muito bons, mesmo não sendo uma tela AMOLED. Aqui vocês podem ver que realmente é uma tela muito boa. Mas é a tela mais simples aí da geração do Moto G, já que os seus irmãos, o Moto G4 normal e o Moto G4 Plus, possuem telas Full HD de 5,5 polegadas. Então o Moto G4 Play tem a tela de menor tamanho e também de menor resolução, mas ainda assim é uma tela com uma qualidade muito boa. Aqui vocês estão vendo o design do aparelho, ele vem inclusive com duas capinhas na caixa, essa aqui é a roxa, que chama um pouquinho mais a atenção, e ele também vem com uma capinha preta. A pegada desse aparelho é muito boa, mesmo tendo uma tela de 5 polegadas, vocês podem ver que ele se encaixa bem aí nas mãos. É um aparelho que não se pode dizer que é fino, mas ele teve uma evolução em relação ao Moto G de terceira geração. Ele está agora com 9,9 mm de espessura, contra 11,6 mm de espessura do Moto G de terceira geração. Mas é um aparelho gordinho aí para os padrões atuais. Mas isso não é um problema aqui para esse smartphone. Muito pelo contrário, eu acho a pegada do Moto G4 Play muito boa e em vários sentidos até melhor do que os demais aparelhos da linha Moto G. Ele se encaixa bem nas mãos por causa da sua tampa um pouquinho mais espessa e também pela curvatura aqui nas bordas, ele dá uma boa pegada. Em matéria de aparência, você está olhando aqui para um genuíno Motorola, apesar da Motorola em si não existir mais, ela ter sido vendida para a Lenovo manteve aí, pelo menos por enquanto, está mantendo as características da Motorola nos aparelhos da linha Moto. Inclusive aqui no detalhe vocês podem ver o alto-falante que é utilizado tanto para as ligações como saída de som externo. O bacana é que esse alto-falante é virado para frente, então você tem uma melhor percepção do som. É um recurso que eu gostaria bastante de ver em todos os aparelhos. Fica bem mais nítida o som quando sai pelo alto-falante aqui virado para você. E aqui do lado temos a câmera frontal. Aqui na parte de baixo vocês podem ver os botões virtuais e também o microfone utilizado para as ligações. O Moto G4 Play tem aqui na parte inferior uma saída micro USB 2.0 para você carregar o aparelho e também para fazer a conexão de dados. E na parte superior do aparelho temos um conector para fone de ouvido. Aqui na parte traseira podemos ver a câmera principal com 8 megapixels e aqui na parte de baixo temos o flash de LED. Notem que temos um outro microfone aqui para captar o áudio durante as gravações e também para funcionar como um cancelamento de ruído. Aqui no detalhe vocês estão vendo a capinha traseira, ela é bastante resistente, não arranha fácil, mas acumula marcas de dedos com certa facilidade. Aqui sem a tampa traseira podemos ver algo bastante curioso no Moto G4 Play,
Ele é o primeiro smartphone da linha Moto G a ter uma bateria removível e ela é bem potente, tem 2.800 mAh, que dá uma boa autonomia aí para o hardware menos poderoso do Moto G4 Play em relação ao resto da família. Então é uma bateria com uma ótima duração. Inclusive este é um dos destaques do aparelho, do qual a gente vai falar daqui a pouquinho. E aqui vocês estão vendo que o Moto G4 Play é um aparelho Dual SIM, usa chips no formato micro SIM e ainda tem entrada para cartão de memória. Quem gosta do Android puro vai adorar o Moto G4 Play, porque a interface dele tem pouquíssimas personalizações. A gente pode ver isso aqui pela barra de notificações, por exemplo, pela barra de funções, que tem os ícones originais, pelo Launcher, que é o Google Now. Vejam que praticamente tudo aqui usa a interface padrão do Android. São realmente pouquíssimas personalizações. Essas personalizações estão aqui no menu Moto, que vocês estão vendo aqui que no caso do Moto G4 Play não adiciona tantos recursos quanto no resto da família. Aqui a gente tem a opção de deslizar para poder reduzir o tamanho da tela, então você desliza com o dedo de fora para dentro da tela e ela fica menor. Olha só, é um recurso bem legal para quando você quer utilizar o smartphone com uma mão só. Olha, vou fazer de novo, desliza de baixo para cima e a tela fica pequenininha e aí você consegue facilmente usar com uma mão só. Inclusive os ícones aqui de voltar a home de multitarefa ficam reduzidos aqui também para acessar facilmente. E outra função personalizada é o Moto Tela, onde você visualiza notificações na própria tela do aparelho. No caso do Moto G4 Play, esse recurso não funciona tão bem quanto no Moto G4 normal e no Plus. Ele não notifica sempre as informações como a hora, mas sempre que chega alguma mensagem, por exemplo, aí sim a tela liga e ele mostra a notificação. Mas eu esperava que esse recurso funcionasse um pouquinho melhor. Infelizmente o Moto G4 Play não tem o recurso para você acionar a câmera balançando o aparelho. Vejam que não funciona mesmo, mas você pode dar 2 toques aqui no botão liga-desliga para abrir a câmera de maneira bastante rápida. E funciona muito bem, exceto por essas notificações mínimas. O Moto G4 Play utiliza a interface padrão do Android, inclusive ele vem com o Android 6.0.1, o Marshmallow. E recentemente a Lenovo confirmou que esse aparelho vai receber atualização para o Android 7.0, um lugar, uma ótima notícia aí para quem gosta de estar com o sistema atualizado. Em relação à câmera, percebemos que o Moto G4 Play tem um sensor inferior ao Moto G de terceira geração. Aqui a câmera traseira possui apenas 8 megapixels, sendo que no Moto G de terceira geração eram 13 megapixels. Já o sensor frontal tem 5 megapixels em ambos os aparelhos. Apesar de ter um sensor menor até mesmo do que o resto da família Moto G4, ainda assim ele tirou fotos muito boas. E algo que eu gostei é que tanto o sensor traseiro quanto o frontal conseguem filmar em resolução Full HD. E outra coisa legal é que o aplicativo do Moto G4 Play já utiliza a nova interface aí dos smartphones da linha Moto. Inclusive ele tem um menu aqui bem mais complexo, com mais opções. Aqui você pode inclusive escolher a resolução do vídeo e também das fotos. A câmera frontal, além das opções clássicas aqui das configurações, tem também um modo embelezamento, onde dá para você selecionar aqui o modo manual ou deixar no automático para ele escolher sozinho. E tanto a câmera traseira quanto a frontal possui o modo HDR. Também é possível você capturar múltiplas fotos ao mesmo tempo, tanto com a câmera frontal quanto com a traseira, e dá para você efetuar um zoom digital deslizando com o dedo para baixo e para cima. Você pode tocar na tela para poder escolher a exposição com a câmera frontal, e com a câmera traseira dá para você selecionar o foco tocando no ponto desejado. Em relação às opções de app, você só tem mesmo o modo de foto, filmagem e modo panorama, não muito mais do que isso. Não existe, por exemplo, o modo manual que você encontra no Moto G4 e no Moto G4 Plus. Mas enquanto você filma, dá para você ajustar o foco tocando na tela, dá para ajustar a exposição também durante a filmagem, ligar e desligar o flash para auxiliar na iluminação, e dá para você tirar fotos enquanto você grava, além de fazer um zoom digital. Em relação à performance, o Moto G4 Play vem com o chipset Snapdragon 410 da Qualcomm.
Esse chipset é formado por uma CPU quad-core ARM Cortex A53 de 64 bits, rodando a 1,2 GHz. Além disso, o Moto G4 Play conta com 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna, além da entrada para cartão. É um hardware bastante decente para sua faixa de preço, a gente consegue rodar games aí com nível de detalhes no mínimo, tem uma boa performance com os aplicativos e com o sistema também. Como ele possui uma boa quantidade de memória interna e ainda dá para adicionar um cartão de memória como expansão, dá para você armazenar muitos aplicativos e muitos jogos no Moto G4 Play. Então esse não é um problema para o aparelho. E dá para você jogar games pesados como Asphalt 8, Asphalt Nitro, Dead Trigger 2, Unkilled, desde que você use o nível de detalhes no mínimo. Mas já é algo que a gente esperava aí para um aparelho que custa abaixo dos R$1.000. O que surpreendeu a gente é que o hardware dele tem uma performance inferior ao Moto G de terceira geração. Claro que a diferença é pequena, a CPU do Moto G de terceira geração é só um pouquinho mais rápida. Mas esperávamos que o poder de processamento do Moto G4 Play fosse pelo menos igual e não inferior. E nos benchmarks, o Moto G4 Play teve um resultado aí conforme esperado. Ele fez 28.418 pontos no teste Antutu, já no Velamo ele fez 1.249 pontos no teste Multicore e 1.127 pontos no teste Metal. Já no Geekbench 4, o Moto G4 Play fez 512 pontos no teste Single Core e 1.308 pontos no teste Multicore. Agora uma surpresa bem legal do Moto G4 Play é a sua bateria. Ela tem 2.800 mAh, 330 a mais do que o Moto G de terceira geração. A diferença não parece ser tão grande, mas a autonomia desse aparelho nos surpreendeu e em certas situações chegamos a ficar 2 dias sem precisar recarregar o aparelho. Claro que nessas condições nós não testamos jogos, mas ainda assim utilizamos o Waze, o GPS, o Bluetooth ligado ao carro, navegamos na internet, fizemos ligações e sempre a bateria do Moto G4 Play demorou para acabar. Então para quem está atrás de um aparelho com uma boa autonomia de bateria, é bom ficar de olho aí no Moto G4 Play, porque o resultado dele foi muito bom. O Moto G4 Play vem com 16 GB de memória interna e ele ainda tem a entrada para cartão de memória. Algo bem legal é que esse cartão de memória pode ser utilizado como memória interna, bastando que para isso você faça a formatação. Ele tem essa opção aqui, formatar como interno, e ele é preparado para funcionar exclusivamente no aparelho, mas o bacana é que o smartphone reconhece ele como se fizesse parte da própria memória interna. Então dá para você ampliar bastante o espaço de armazenamento interno aí do seu Moto G4 Play. A única recomendação é que vocês utilizem um cartão de memória classe 10 que tem uma performance melhor e vai abrir os seus aplicativos e os seus jogos mais rapidamente. Aqui eu mostrei um pouquinho da TV digital para vocês. Vocês puderam ouvir um pouquinho também o som e notar que realmente o áudio sai aqui por esse alto-falante que fica na parte superior do aparelho, e o legal é que ele fica voltado para vocês. Em relação à qualidade do sinal aqui, a área não é muito boa, estamos numa área interna, então o sinal está caindo um pouquinho, mas ele costuma ser mais estável aí em regiões com uma captação de sinal melhor. Mas aqui vocês estão vendo que a TV do Moto G4 Play utiliza o formato OneSeg, então é aquele padrão de baixa definição, mas que apresenta a vantagem de ter uma maior estabilidade de sinal. Vejam que aqui é uma área que não pega muito bem, então por isso que o sinal está caindo algumas vezes, mas já dá para vocês terem uma ideia da qualidade do sinal da TV digital. E aqui vocês estão vendo que quando a gente clica aparece um menu com as opções. Como eu estou com um fone de ouvido para ajudar a melhorar um pouquinho mais o sinal, ele te dá a opção de você alternar entre fone de ouvido e alto-falante. Tem aqui os botões para você trocar de canal e se você clicar aqui no centro, você acessa o menu com a listagem de canais. Então está mostrando aqui quais são os próximos programas que irão passar, olha só, o tipo de programa. Dá para você programar aqui o agendamento para poder assistir quando chegar a hora do programa. Dá para você gravar o programa apertando essa tecla e ele vai salvar na memória do dispositivo para você poder assistir depois, é algo que eu gosto bastante.
Ele tem a opção também de você favoritar o programa. Também é possível você acessar as configurações avançadas, onde você escolhe aqui a opção de habilitar ou desabilitar a legenda, proporção de tela, idioma preferido de áudio. Então tem várias opções aqui, tem até o local para você salvar o programa gravado, pode ser no cartão de memória ou na memória interna. E é isso aí, galera, esse aqui foi o review do Moto G4 Play, o aparelho mais barato da família Moto G4, mas também o mais simples. O que eu mais gostei nesse aparelho é a duração de bateria. Nesse quesito ele realmente surpreendeu bastante, com uma ótima autonomia. É um aparelho com um preço muito bom, mas ele tem concorrentes aí também bastante competitivos nessa mesma faixa de preço. Então é uma área bastante disputada, mas ainda assim o Moto G4 Play tem boas armas aí para enfrentar de frente aí os seus principais concorrentes. Bom, galera, e nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique aqui em gostei e aproveite também, se inscreva no canal do Brasile Geeks, torne-se um Big Geek você também. Obrigado, galera, um abraço a todos e até a próxima. Tchau!